Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Valéria Zorzetti, mentora do curso de Perícia Judicial. Aos que não me conhecem, hoje nós vamos falar sobre entendendo melhor sobre a perícia judicial. E nesse tema, a gente vai encontrar algumas ferramentas que elas acabam sendo uma ferramenta, vou dizer assim, que prejudica esse conhecimento, esse entendimento de uma forma melhor. E qual é? Medo a gente recebe, a gente tem esse sentimento antes, quando você começa a pensar se eu vou ser um perito judicial, se eu posso ser um perito judicial, como vai ser essa nomeação, se ela realmente acontece, como ela acontece. Esse sentimento, ele é natural e ele existe. Como a gente perder, tirar ele perto da gente. Para a gente poder estar mais distante desse sentimento, a gente precisa, primeiramente, o seu conhecimento profissional. O conhecimento do que você já tem, o profissional que você já é, ou seja, na sua classificação profissional. Então, você é um médico, você é um corretor, você é um engenheiro, você é um advogado, você é uma psicóloga, uma pedagoga, você é um engenheiro químico, você é um engenheiro mecânico, você, enfim, o seu conhecimento profissional na sua área. Então, agora você está se especializando numa área que é a perícia judicial. Nesta formação é que nós vamos poder te ajudar, que a gente vai poder ajudar nesta formação. Então, para isso, você vai precisar o quê? Vai precisar estudar, vai precisar conhecer, para que realmente essas dúvidas elas sejam banidas, né? Sejam tiradas aí de perto da gente. E aí, voltando na aula que nós tivemos na semana passada, que eu expliquei sobre antes de se cadastrar no portal dos auxiliares da justiça, nós falamos sobre o quê? Sobre os fatores importantes antes do cadastrar, né? Então, você tem que se capacitar, fazer a implementação pericial, a implementação da apresentação, conhecer sobre o assunto, que é os fundamentos da perícia judicial, e conhecer essa jornada. Então, quem quiser saber mais detalhes, vai lá na aula da semana passada, que nós falamos e também mostramos lá no portal, na parte de consulta pública dos auxiliares da justiça, que é onde você pesquisa todo o perito que você quer saber, quer pesquisar sobre ele, né? Então, aqui, na verdade, na aula da semana passada, a busca era sobre a profissão. Na parte que fala sobre as especialidades, você vai encontrar a sua profissão e seus cargos, e às vezes até muito mais de um que você pode se colocar à disposição, que naquela dentro da sua função profissional, você consegue se habilitar na parte quando você for se cadastrar, deixando à disposição também para atender sobre essas especialidades, tá? Isso na semana passada falamos sobre isso. Quem não viu, vai lá no portal, dá uma olhadinha e volta a falar. Continuando sobre a parte que a gente fala sobre a capacitação, a gente vai o quê? Vai melhorar a capacitação com as nossas habilidades, através dos nossos estudos, né? Então, você se capacitou, você estudou sobre a sua área, você já tem a sua formação, e agora você também vai se capacitar estudando na área forense, ou seja, você vai se preparar na área pericial, na parte onde você vai aprender sobre ser um perito judicial ou um assistente técnico extrajudicial. Para isso, a gente vai se preparar da seguinte forma, como havíamos dito na semana passada, hoje estamos aqui falando sobre o mesmo assunto. Preparar a parte documental. Então, o estudo, ele é um estudo contínuo, né? Porque depois que você se forma, se prepara, e você começa o quê? Estudar os processos. Então, o estudo ele é contínuo aqui na formação de um perito judicial. Mas aqui nós estamos falando sobre você faz o curso, então você tem lá modelos sobre toda a parte de petição, modelos de laudos, modelos pareceres, modelos de legislação, tanto na parte pericial
que a gente tem lá no curso, como também a parte profissional. Então, da sua profissão. Então, você olhou lá na sua classificação, na ordem, e você encontrou, vou dar um exemplo, um contador, ele pegou toda a parte de legislação no que corresponde a um perito judicial. Então, agora, ele foi lá no CFC, também viu que existe um regulamento, que lá também tem uma tabela, que lá também tem uma parte que direciona sobre laudo pericial. Então, ele também buscou essa informação, colocou tudo lá naquela pastinha dele do computador. Então, essas pastas fazem parte da sua pesquisa, do seu estudo, né? Isso também você está vivenciando o processo da implementação, que ela é o quê? Nada mais e nada menos do que agir, praticar. Se a gente for ver a palavra, sobre a palavra implementação, ela é praticar a sua ação, né? O seu ato, ou enfim, o seu projeto, algo que você esteja prospectando. No nosso caso aqui, é a parte pericial. Então, a prática do seu trabalho, você fez e você teve todos esses modelos. Está lá na sua pastinha, tem várias petições na hora que você precisar. Mas espera lá, você vai abrir uma pastinha que vai escrever o seu laudo, as suas petições, aquela que você já se preparou e deixou todas elas preparadas para a sua petição dentro do seu formato, do jeito que você quer trabalhar, né? Então você já deixou todo esse material pronto. Isso chama-se capacitação. Isso quer dizer que você preparou o seu ambiente de trabalho. Você fez vários modelos, né, ou de temas que correspondem à sua profissão, que possa pedir diante de um laudo pericial, e aí você deixou também lá um parecer concordante, um parecer discordante, lógico, que a gente chama de um modelo, por quê? Porque cada caso, cada processo existe uma mudança, você vai modelar conforme a situação que estiver acontecendo diante daquele processo que você foi nomeado. Mas aqui, neste momento, nós estamos em fase de implementação, então você fez a sua pasta, colocou toda a sua documentação, colocou todo o seu conhecimento em cima disso. Ah, mas espera lá, Valéria, a minha profissão, ela não tem ainda uma ordem, né? Uma classe que eu possa acompanhar, não é mesmo? Então, o que vai acontecer? Então, você vai se preparar e basear na parte da legislação. Mesmo assim, a ABNT, ela é uma organização exatamente que ela implementa, ela regulamenta, ela organiza, né? Ela condiciona, ou seja, ela dá uma diretriz em várias outras, muitas profissões, em muitas empresas, em muitas diretrizes e implementações. E lá também tem algumas que você pode encontrar. Não tem na sua, por exemplo, classificação, não existe uma ordem ainda de, por exemplo, física, tá? Então, ela vai se basear aonde? Ela pode achar uma diretriz lá na BNT, baseada na profissão na qual ela vai trabalhar, né? Então, eu vou querer trabalhar numa engenharia que direciona a um processo específico, a segurança do trabalho. Bom, então eu vou ler, vou me preparar no que corresponde a esse tema, que faz parte da minha profissão, que faz parte do que eu me preparei, né? Me capacitei. Enfim, mesmo se você não é um graduado, mas você tenha um técnico, e aí você vai ter sim, óbvio, as funções de um técnico. Você é um graduado, você vai ter as funções de um graduado. Né? Isso tudo na legislação você vai encontrar. Tá? Ou se não, eu falo sobre a BNT porque ela é bem regulamentadora e ela tem muita coisa que ajuda nessa parte, né? Orienta. Ela, quando você vai fazer um laudo, você se fundamenta muito naquelas regras e naquelas diretrizes. Tá? Então, é só uma dica,
Para quem não sabe, é bom começar a buscar, a procurar também sobre ela. Tá? Lá no curso a gente especifica melhor sobre cada situação. E também a gente deixa modelos sobre eles, tá? E continuando, então a gente fez nossa preparo, a gente se preparou da parte documental. E agora nós vamos fazer a parte de capacitação do marketing pessoal. Por quê? Porque todo mundo que, por exemplo, eu estou lendo um currículo de uma pessoa que eu vou contratar. Qual que hoje, evidentemente, todo mundo faz? Vai colocar o nome no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, vai ver que tem dela lá, ou que tem dele lá. Então, ou seja, nosso marketing pessoal é importante. Agora, como assim? É pessoal ou é profissional? Bom, eu estou querendo dizer que nós, hoje em dia, não vai poder ir lá, bater na porta de cada situação para ter um cartão de visita e se apresentar, como a gente fazia antigamente, que é com uma linha para se apresentar. Né? Hoje em dia, a gente atinge uma gama muito melhor, muito maior, quando a gente faz tudo por via online, via virtual, via mundo, né, gente? Enfim. E aí, com isso, esse marketing profissional, ele é importante. Eu estou querendo dizer que vocês precisam ter uma apresentação comercial também nesse meio de comunicação. Se você não, se o seu pessoal vai continuar sendo daquele jeito, bom, então você faça um que seja profissional. Você abra um Instagram que esteja dentro do seu tema, que seja profissional e que não seja o seu pessoal, que você coloque e expõe a sua família, seus filhos, sua vida pessoal. Mas o marketing profissional, no caso aqui, você coloca como, como um currículo, né? Como um pré-currículo, porque eu vou pesquisar você lá, eu vou ver uma coerência numa postagem, eu estou vendo que realmente você fala sobre o tema na qual você trabalha, né? Então, é importante ainda você trabalhar o Facebook, o Instagram, o LinkedIn. Esse sim é um pré-cartão de visita. Lá as pessoas pesquisam, não adianta a gente fugir da regra, porque não tem jeito. Isso é normal e funciona assim. Então você também tem que se preparar para isso. Que no caso é o seu marketing pessoal, e para ele precisa que tenha o seu LinkedIn profissional e a parte documental, que é o que você já fez, já estudou, já se capacitou, já sabe essa parte, já está pronto o seu. Então, também deixa pronto esse material. Pense sobre o assunto. Se você não tem, tenha, comece a fazer. Não faça uma postagem, uma boa postagem, que seja uma vez por semana, é uma vez do que 10 bobagens todo dia. Entende? Uma boa publicação é melhor que ela seja uma vez por semana. Vamos começar? Uma vez por semana você faça uma publicação que fala sobre a sua profissão, que fala sobre o que você é, sobre o que você trabalha. Não precisa ser longa, porque ninguém fica lendo. Mas ela tem que dizer, né? A imagem tem que dizer também. Então, prepare-se para isso, tá? Pense sobre o assunto. Hoje em dia, é o nosso cartão de visita. E eu quero que vocês pensem sobre este assunto também, tá bom? E com isso, nós vamos ter dois tipos de perfil de pessoas. Aquela pessoa que ela vai estudar, mas nunca vai ter bom. Olha, e aí ele começa até a achar outros cursos até para poder estender essa parte de curso. Então, vamos lá. Esse tema, nem todo mundo gosta de ouvir. Mas, assim, a gente tem dois tipos de público. Os meus alunos que me desculpem, mas, assim, eu preciso dizer, né? Então, tem aquele aluno que estuda e nunca tá bom, nunca tô pronta. E tem aquele que não estuda, não tem material, mas eu já tô pronta, eu já até me cadastrei. Estou só esperando ser nomeado. Então, na verdade, o equilíbrio que a gente tem que buscar é nem
8 e nem 80, né? Então a gente não pode ser nem exagero, né? De não ter a capacitação, não estar pronto. Eu já vi gente ligar aqui desesperado. Então, assim, não aluno meu, né? Porque o aluno meu já está pronto. O aluno que vem de outros lugares aí que precisa de uma situação. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não importa. Aqui a gente acolhe todo mundo. Mas eu estou querendo dizer que a gente precisa entender neste momento, se preparar para isso. Aconteceu, ótimo, bora assim mesmo. Mas entenda que o ideal e o melhor é buscar esse equilíbrio. Nem aquele que estuda, estuda, estuda e nunca está pronto, nem aquele que nem estuda e já está pronto. Não, não é assim. Não é nem um nem outro. É o equilíbrio dessa situação. E qual vai ser esse equilíbrio? Onde que a gente vai encontrar esse equilíbrio? A gente vai encontrar quando você se capacita, ou seja, você estuda tanto que você já sabe que você vai praticar, você já estudou, você já sabe. Bom, você deixou todo esse conteúdo. Pronto, pegou o estudo, leu, fez a lição de casa. E se você fez a lição de casa, você já tem a prática, tá? Então, conhecer a teoria é igual a agir na prática. Ou seja, quando tiver que acontecer, você sabe como agir. Aonde? Numa polícia, numa nomeação, numa vara. Você vai saber se colocar quando você tiver que fazer no balcão virtual ou pessoal, saber pedir o que você quer, solicitar o que você quer pedir e também argumentar até alguma situação, e por que não, de algum processo, tá? Então, para isso, esse aluno vai se preparar. Ele vai respirar fundo, entender tudo que entendi tudo, tá tudo aqui, eu já fiz esse mapa, né, na minha cabeça. Eu já tenho todo esse material aqui, tenho todas as pastas, tenho os modelos e tenho o meu material, tenho o que eu me preparei, tenho que estar pronto aqui comigo, tá? E com isso, sim, cadastrar no portal dos auxiliares e se colocar à disposição para ser um perito judicial ou um assistente técnico ou um assistente técnico, né? Se colocar à disposição e estar pronto para esse produto, porque a partir do momento que você for nomeado, você começa a ter responsabilidades e começa a ter prazo também, né? Até chegar, através do seu e-mail, do seu correio eletrônico, a sua nomeação. Ah, tá. Então aqui que vai ser o verdadeiro medo, aqui não vai ser medo, aqui talvez vai ser uma dor de barriga, talvez, mas também misturado com um monte de outras emoções. Então não tem problema. Eu não vejo a hora desse momento chegar. Sim, é verdade. A gente fica mesmo muito ansioso aguardando este momento chegar. Então aqui, coloquei como exemplo para vocês uma nomeação, como recebo por e-mail. É assim, você recebe um e-mail assim. Vem um e-mail, ele é do portal, né? E obviamente que por proteção de dados, eu tirei as informações que são, que são de pessoas terceiras, no caso, né? Então tá lá. Eu fui nomeada, tá o nome da vara certinho, o nome do processo, a data no qual eu fui nomeada, o juiz no qual que nomeou esse processo, né? E aí ele coloca lá, intima-se para dizer se concorda com o cargo, conforme a decisão número tal, intime-se esta, no caso, né, essa expert, que informe se aceita o cargo, e aí vem todas as indicações. No caso, este processo, quando eu fui nomeada, que foi em março de 2024, ela tem a proteção, a reserva da justiça gratuita. Ou seja, a pessoa ela é beneficiária da justiça gratuita nesse processo. E aí, então, ele fala para mim dizer se eu aceito, né? Que aí que eu estou comunicada
da reserva, ou seja, a reserva já está pronta, no caso do meu aceite, e eu tenho lá o prazo de 30 dias para entregar o laudo, assim a partir do momento que eu iniciar os meus trabalhos. Nesse caso, desse processo, eu aceitei e estou ainda atuando, já entreguei o laudo, mas ele ainda está em trâmite, provavelmente, aí, de um esclarecimento. Tá? E o que é a expectativa? Ela é a probabilidade do futuro, né? Você agora já sabe, puxa vida, agora você começa a fazer programas, projetos e começa a pensar sobre isso, né? Ela vem junto com a responsabilidade, mas ela vem junto com a satisfação. Esse momento chegou, agora ele é meu e eu já sei o que eu vou fazer, eu já sei quais são os passos que eu tenho que tomar. E esse sentimento é muito gostoso, né? E aí eu quero estar junto com vocês aí nesse momento, espero de coração que eu esteja aí fazendo parte desse grupo de vocês, como professor, de vocês aí como aluno. E na prática lá desse perito e dessa perita, ela vai analisar o processo, ela vai dizer que ele aceita, ela vai colocar seus honorários, aí tem a parte da perícia, tem a parte do laudo, tem a parte dos esclarecimentos, tem a parte sobre os pagamentos, e para todo e qualquer dessa ação, que faz parte de uma jornada aí de perito judicial, a gente vai acompanhar esse aluno no qual fez parte aqui junto com a gente, da nossa comunidade de alunos, porque ele tem direito a 1 ano, e nesse 1 ano ele vai dizer para a gente, ó, dá uma olhada aqui, professor, aqui fez errado, estou entregando assim, estou entregando assado, e aí esse aluno vai encontrar, a gente vai poder orientar e ajudar da melhor forma possível. Legal? E para aqueles que não fazem parte aí, não é o nosso aluno, não faz parte dessa comunidade nossa, então eu vou dizer que essa é a triagem das aulas. O curso de perícia judicial, eles são 3 módulos, é uma carga horária de 30 horas. Todas elas já estão prontas em videoaulas. Tem atividade do aluno, direito que o aluno vai ter uma mentoria, professor e aluno, tá? No final do curso, ele vai responder 10 perguntas e vai ter que acertar pelo menos o mínimo, né, de 6 ali, mas ele tem que ser. Tem também todas as atividades também tem da Bahia, tá, gente? Tá, bem, é uma coisa completa, porque o aluno, se legou, ele tem que saber o que ele legou, porque ele tem que reviver aquela aula, entender sobre aquele assunto e estar apto a ser pergunta. E aí ele vai entregar um trabalho conclusivo de curso, que é um laudo na área dele, que ele vai mandar lá para a secretaria, ou durante, às vezes, acontece umas 3 vezes, 2 aí uma revisão do laudo, junto comigo, não tem problema, eu faço questão, isso é importante, tanto para vocês como para mim também. Né? Se eu vou certificar esse aluno, se eu vou dizer, entregar lá para a universidade, que esse aluno fez atividade, que ele concluiu o curso, que ele praticou as aulas, que ele fez tudo certinho, então aí nessa partinha tem que estar todo esse material e eu vou precisar acompanhar isso junto com você. Tá legal? Bom, nós temos também o bônus, que ele é 50 modelos de laudos, petições, pareceres, todos eles estão editados. E eu quero dizer que são 50 de várias profissões, tá, gente? Não é 50 só de uma profissão, não. São 50 de várias profissões. E aí, com certeza, você vai achar. Se o caso não tem, a gente também coloca lá, inclui, para que esse aluno tenha também a parte dele, tá? Na parte de profissões, tem bastante coisa que vocês vão poder utilizar em qualquer momento da, da sua jornada aí de perito judicial, tá? Tem o plantão de tira dúvidas, que isso também é importante, tanto nas aulas como depois, na fase que você já estiver trabalhando, como perito judicial ou um assistente técnico, né? E tem um ano de suporte técnico também, ou seja, você precisou dessa ajuda, não é só quando você está no curso ou concluir o curso. A gente vai ficar com você aí durante 1 ano, nesse período aí, te ajudando, orientando, que a gente consegue você poder ter aí uma formação, poder ser um perito judicial capacitado e importante aí para a sociedade, né, contribuindo aí para o judiciário, tá? Bom,
A certidão ela é reconhecida pelo MEC, então esse certificado que você tem ele é legal porque ele te dá também ajudando com uma extensão universitária. A gente está configurado, ou seja, na classificação, ele é um curso livre, mas ele tem extensão universitária, ele está dentro do programa que é a união entre a sociedade e as universidades. Tá legal? Realmente uma implementação técnica e profissional. Ela não tem a graduação e também não tem o nível de ensino médio. Tá? Ele está dentro da classificação realmente do, de um curso livre. Tá? Mas é uma modalidade que ela dá opção de você ter essa extensão universitária. Ou seja, todos os diplomas, mais de um ou dois que você for buscar, tiver extensão universitária, você pode usar isso a favor de um concurso seu ou de algum outro curso que você vier a fazer. Bom, gente, a gente vai finalizando a aula de hoje. Já tem 30 minutos de aula. E quero te pedir que eu sempre esqueço para você dar o seu like ali, dar o seu joinha, você poder ajudar a gente contribuindo, se inscrevendo no canal, caso você não seja. Os meus alunos, mais uma vez, obrigada aí por vocês acompanharem a gente, estar com a gente, tá legal? Se tiver alguma dúvida, vocês perguntam tanto no Instagram como no YouTube, não tem problema, a gente na próxima aula, a gente dá, complementa e coloca nos comentários também, e tenta responder a pergunta de todo mundo. Tem também lá no Instagram, a gente fala sempre, tira dúvidas e lá a gente também coloca as dúvidas dos alunos ou dos interessados, futuro formando aqui do curso, tá legal? Experiência judicial. Gente, fica com Deus, um forte abraço e até a próxima.